A gente continua a conversa, mas não com o Gustavo Uribe, mas com, deixa eu até sentar aqui para ficar mais confortável, mas com o nosso convidado que está nos aguardando. Durante essa semana, em entrevista essa semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a independência do Banco Central é bobagem. Palavras de Lula. Ele ainda questionou a inflação, questionou a taxa de juros elevadas e, em resposta às críticas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou que a independência da instituição foi aprovada pelo Congresso em 2021 e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Campos Neto também disse que parte da desinflação dos últimos meses decorreu do corte de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Para a gente poder repercutir esse assunto, nós recebemos agora gentilmente ao vivo o ex-diretor do Banco Central, o Tony Volpon. Muito obrigada pela gentileza, Tony, de conversar com a gente aqui na CNN. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Quero começar lhe ouvindo, por gentileza, sobre essa primeira frase que eu trouxe aqui, de Luiz Inácio Lula da Silva ter dito que a independência do Banco Central é uma bobagem. Quero ouvi-lo, por favor. Bom, a gente sabe que quando a proposta de independência, que a gente realmente devia chamar de autonomia, né? Porque não é realmente independência total, né? O Banco Central não escolhe a meta que ela persegue, isso é escolhido pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então, portanto, pelo Executivo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente deve lembrar que o Partido dos Trabalhadores não apoiou, né, a medida que deu autonomia ao Banco Central. Então, de uma certa maneira, não me surpreende que o presidente, que é do Partido dos Trabalhadores, não apoie essa medida, né? Não apoia essa mudança que foi feita faz agora um pouquinho mais de um ano. Então, acho que a fala dele, de uma certa maneira, não me surpreendeu. Acho que o que me surpreenderia é se o Lula viesse a falar que ele era, né, um grande fã da autonomia do Banco Central. Agora, o que é importante, na prática, né, sabendo e reconhecendo que isso não é uma posição que é popular dentro dos partidos dos trabalhadores, na prática a gente tem que saber se este governo, né, esse novo governo, vai querer, de fato, mudar essa situação, vai querer investir o capital político para mudar isso, mudando a lei, né? E é uma questão constitucional, quando o governo tem várias outras prioridades, né, em que eu acho que são muito mais importantes e preeminentes, como a apresentação da nova âncora fiscal, só estou falando da pauta econômica, obviamente, né? Apresentação da nova âncora fiscal, né, as medidas desse ajuste de receita e gastos recentemente anunciada pelo ministro Haddad, né, e também, né, eventualmente, chegar a apresentar as metas, né, fiscais que são muito importantes nesse momento para estabilizar a expectativa dos agentes econômicos. Não me parece, né, que isso vai sair da retórica, né, que de fato haverá uma tentativa de mudar isso em termos da situação do Banco Central. E aproveitando que a gente ouviu, então, essa crítica de Lula, dizendo que a independência do Banco Central é uma bobagem, ele fez ali um questionamento em relação à inflação e esse remedinho azedo, né, a taxa básica de juros, para tentar controlar essa inflação. Gostaria de ouvi-lo também sobre até que ponto esse posicionamento de Lula pode gerar uma desinformação em quem o escuta, como se essas medidas fossem apenas por livre escolha particular de quem as gere e não teriam uma relação com a necessidade mesmo de se controlar a inflação. De novo, eu acho que as pessoas, os agentes econômicos, sabem que o Banco Central está perseguindo uma meta de inflação que foi definida pelo Executivo. Temos hoje um debate sobre o nível da meta, se ela deveria eventualmente ser mudada, aumentar essa meta, né? Foi, eu acho, outra discussão também aberta pelo presidente. Ele, como presidente, de novo, pode rever essa questão, porque, de novo, é uma questão decidida pelo Conselho Monetário Nacional, mas hoje temos uma meta, né? Uma meta cadente que chega a 3% em alguns anos, e o Banco Central está perseguindo essa meta, concordando plenamente com o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, que de fato a inflação hoje está baixa, em parte em função de corte de impostos que podem ser revistos nessa tentativa do ministro Haddad em rever a receita. Então, portanto, né, se isso de fato ocorrer, haverá um impacto inflacionário e o Banco Central tem que levar essas expectativas em conta quando ela calibra sua taxa de juros. Eu acho que o ponto importante é que o Banco Central já fez um ajuste monetário
bastante severo para enfrentar a alta inflação que a gente teve no país nesses últimos anos, que, de novo, foi um fenômeno global, não foi uma questão só brasileira. Nós já fazemos esse ajuste. Eu acredito que, se a questão fiscal for corretamente endereçada, né, dentro daquilo que o ministro Haddad já colocou na mesa, né, se for de fato executado, entregue aquilo que já foi anunciado pelo ministro Haddad, eu acredito totalmente possível. Obviamente pode ter outros choques globais, né, outras surpresas negativas nos próximos meses, mas não ocorrendo isso, acho totalmente viável que, de fato, a gente consiga ter o início de uma queda, né, de um ciclo de queda de juros ainda neste ano de 2023. Agora, a questão, de novo, equacionar a questão fiscal, estabilizar as expectativas sobre a questão fiscal. Aí eu acho que o Banco Central, que já fez, né, seu dever de casa, subindo bastante a Selic, pode começar a baixar a Selic, que obviamente será muito bom para a economia. Então, acho que também é uma questão de paciência, né? A gente está naquele momento de espera que o Banco Central consiga cair juros, mas eu acho que tem que ter, né, uma contribuição vindo da Fazenda para que isso ocorra ainda nos próximos meses. Repercutindo agora a fala do presidente do Banco Central. Bom, o senhor que já esteve sentado na cadeira de presidente do Banco Central sabe o que é, né? Não, diretor. Desculpe, obrigado pela correção. Diretor do Banco Central. Mas o senhor que já esteve sentado numa cadeira de tamanha importância, sabe o que é ter a sua fala repercutida e as outras pessoas analisando, fazendo as interpretações daquilo que foi dito, porque não tem jeito, tamanha importância que está dentro dessa esfera do Banco Central. A gente viu que Campos Neto disse que o mercado estaria bem mais volátil se o Banco Central não tivesse autonomia. O senhor concorda com essa fala? Concorda com esse ponto de vista do atual presidente do Banco Central? Eu, particularmente, acho a autonomia como definida pelo Congresso foi um bom movimento. Eu não acho que foi uma bobagem. Eu também concordo que eu acho que talvez era o ponto que estava sendo colocado pelo presidente. Eu acho, né, que o ministro Padilha veio depois a tentar esclarecer um pouquinho essa questão, né, que, de fato, o presidente Lula deu bastante autonomia ao presidente do Banco Central da época, que era o Henrique Meirelles, né, para atuar, né, e o Henrique Meirelles subiu os juros várias vezes durante seu tempo no Banco Central, que durou muitos anos, né, desde o início até o final dos dois mandatos do Lula, e que, de fato, né, eu lembro muito bem, né, já tenho idade para lembrar que muitas vezes também houve críticas à atuação do Banco Central naquele momento, quando os juros subiram. Sempre há esse tipo de crítica, sempre há ansiedade que o Banco Central talvez esteja fazendo demais, que talvez o Banco Central podia cair os juros mais rapidamente. Acho que essas coisas são normais, tá? Eu não acho que é prenúncio de crise, prenúncio de alguma briga entre o governo e o Banco Central. Acho que nada disso. Acho que o Roberto Campos Neto tem feito um excelente trabalho em lidar com uma situação extremamente difícil em questão à inflação. E eu acredito que o ministro Haddad também vai conseguir entregar o que ele tem anunciado em termos de um sequenciamento de medidas do lado fiscal. A gente sabe que esse pacote recente é o início do processo, né, todo o processo em si, e que, se isso de fato for feito, de novo, acho que o Banco Central tem todas as condições, né, seguindo o sistema de metas e os níveis das metas já conhecidas. Vamos colocar essa questão de mudar a meta de lado, porque não é o momento adequado para ter esse debate. Pode ser que depois que o Banco Central consiga o início de processo de queda de juros, a gente pode ter esse debate de uma maneira organizada, que não vai bagunçar as expectativas dos agentes, né? Eu acho que o Banco Central pode sim iniciar um processo de queda de juros. Até que isso aconteça, vai ficar sempre essa tensão, né? E eu acho que faz parte, de novo, eu lembro no meu período, quando eu estive no Banco Central, também era criticado por vários políticos, né, o tempo inteiro. Eu acho que faz parte. Eu acho que o Roberto Campos Neto não vai ser afetado por essas críticas. Estar numa liderança do Banco Central não é para querer mar manso, não é? Geralmente essas instabilidades fazem parte dessas... Você não faz muitos amigos, especialmente se você está subindo juros. Quando você está cai juros é outra questão, né? Todo mundo é seu amigo. Quando você está subindo juros, até num momento, né, onde você pode ter uma desaceleração do crescimento econômico, que é a expectativa do mercado nesse momento, né, você não vai fazer muitos amigos, especialmente na esfera política, mas todo mundo que vai trabalhar no Banco Central sabe que faz parte do jogo, é isso mesmo, não tem muito jeito. Você está lá, de novo,
A meta é definida pelo governo, não pelo presidente do Banco Central, não é Roberto Campos Neto que definiu essas metas, ele foi parte do Conselho Monetário Nacional quando elas foram adotadas, mas ele não é uma coisa que ele decidiu, né? E ele está cumprindo, eu acho, bastante adequadamente seu dever em entregar, né, num horizonte relevante, né, a inflação dentro da meta, depois, né, que todo mundo, inclusive o Brasil, sofreu uma série de choques muito severos, né, o último grande sendo, de fato, né, a guerra da Ucrânia há mais ou menos um ano atrás. Muito bem, ouvimos aqui o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, e com certeza fizeste amigos ao aceitar dar uma entrevista. Num domingão à tarde, dia de descanso, mas abriste aí um espaço para conversar com a gente. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. De nada, até a próxima. Obrigado. Bom domingo a todos. Obrigada.